Bolsonaro diz a empresários que é preciso jogar pesado com o governador de São Paulo, João Dória, contra medidas de distanciamento social. O presidente vai ao ataque também contra o presidente da Câmara. Parece que quer afundar a economia para ferrar o governo, para talvez tirar um proveito político lá na frente. Depois da crítica, Rodrigo Maia vai ao Palácio do Planalto para encontro fora da agenda com o presidente. Relatório do Conselho Federal de Medicina denuncia a precariedade nos postos de saúde, UPAs e hospitais que atendem pacientes com Covid-19. A Polícia Federal prende 5 suspeitos de fraude em contatos na área da saúde com o governo do Rio de Janeiro. O governo federal edita medida provisória que limita a punição a agentes públicos por medidas tomadas durante a pandemia. O mundo ultrapassa a marca de 300 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus. A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos diz que negação de gravidade por líderes agravou a situação no Brasil. O Reino Unido aprova teste de alta precisão para detectar anticorpos e mapear o vírus. Leilões do Banco Central freiam a alta do dólar e a moeda americana fecha em baixa pela primeira vez na semana. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. O Brasil já tem quase 14 mil mortes provocadas pela Covid-19. 844 foram registradas nas últimas 24 horas. O número de casos já passou dos 200 mil. Quase 80 mil pessoas estão curadas da doença. O coordenador do Centro de Contingência do novo coronavírus em São Paulo faz um alerta em relação ao avanço da pandemia. Caso o confinamento obrigatório, chamado lockdown, não seja decretado quanto antes, a rede pública de saúde deve entrar em colapso. Na corrida para evitar o colapso do sistema de saúde, o governo de São Paulo inaugurou mais um hospital exclusivo para pacientes contaminados pelo novo coronavírus. Serão 80 leitos de UTI e 170 de enfermaria em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O que preocupa o governo é que a velocidade da pandemia tem sido maior do que a capacidade de abertura de novos leitos. A taxa de isolamento social, mais uma vez, ficou em apenas 40%. A sua máscara me salva e a minha salva você. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Uma mulher caminhava por uma calçada no Rio de Janeiro quando foi surpreendida por enquanto, ninguém foi preso. O Banco Central precisou agir hoje no mercado depois que o dólar beirou os R$6. Com isso, a moeda americana acabou fechando em baixa de quase 1%. Em meio a tanta instabilidade, é difícil responder se há um limite para a valorização da moeda americana. Nesse ano de 2020, então eu não gosto de falar num número especificamente, mas é muito claro que a tendência de alta no curto prazo pode continuar. Quase 2 meses depois do início do isolamento social, a Prefeitura de São Paulo interditou quase 400 estabelecimentos comerciais. O decreto estadual já foi prorrogado 2 vezes, mas muitos pontos de comércio ainda funcionam normalmente na maior cidade do país. Mas sabe que não será uma tarefa fácil. Não vai ser fácil, porque nós não temos uma tradição no Brasil de um respeito muito rápido às regras. O brasileiro acha que pode, não é bem assim. Maranhão e Pará já decretaram o chamado lockdown, que é o bloqueio total das atividades e da circulação de pessoas. Hoje faz uma semana que a medida extrema para reduzir a pressão sobre o sistema de saúde mudou a vida dos moradores de Belém e de mais 11 cidades. A Prefeitura de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, começou a testar moradores para a Covid-19 em bloqueios de trânsito de forma itinerante. Motoristas e passageiros que estiverem passando pelos locais terão a temperatura medida e, se apresentarem sintomas, farão testes rápidos. E vamos a outras notícias pelo país. Um vereador de Vitória da Conquista, na Bahia, impediu que e água. Um relatório do Conselho Federal de Medicina traz a denúncia de mais de 1.500 médicos que estão na linha de frente do combate à Covid-19. Segundo esses médicos, faltam máscaras, álcool em gel e até sabonete em hospitais de todo o país. O desgaste tem sido grande, além do aumento no volume de trabalho e a convivência. Demonstrar de forma clara a todos que nosso sistema de saúde não está preparado.
E você vai ver no próximo bloco. Após surtos de Covid-19, Justiça Gaúcha interdita frigoríficos no Rio Grande do Sul. O SBT Brasil volta já já. Home office na quarentena. Tenha uma lista de tarefas. Mantenha seu local de trabalho organizado. Priorize as videoconferências. Você pode realizar. Hoje, após as aventuras de Poliana, cúmplices de um resgate. O presidente da Caixa Econômica Federal disse que o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial deve acontecer na semana que vem. A repórter Soane Guerreiro está em Brasília e tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Soane. Quem deve receber esse auxílio primeiro? Oi, Raquel, boa noite a você, a todos que nos assistem. O pagamento deve começar na segunda-feira, com base na data de nascimento dos beneficiários. E amanhã, a partir das 3 da tarde, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, e o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, vão apresentar mais detalhes sobre esse calendário. E hoje também foi anunciado que de sexta para sábado vai ser liberado mais um lote dessa primeira parcela do auxílio, referente a cerca de 15 milhões de cadastros que ainda estavam sendo analisados pela Dataprev. E até agora, cerca de 50 milhões de brasileiros foram beneficiados pelo auxílio emergencial. Voltamos com você, Raquel. Obrigada, Soane. O estado do Rio de Janeiro registrou quase 200 mortes por Covid-19 somente nas últimas 24 horas. Enquanto isso, profissionais que atuam no Hospital de Campanha do Maracanã, inaugurado no fim de semana, denunciam as más condições de trabalho. Profissionais de saúde. Um beijo a todos nós. O Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde, que administra o Hospital de Campanha do Maracanã, disse que as imagens mostradas na reportagem são de um pavilhão que ainda não foi aberto e que hoje disponibilizou os dormitórios para os servidores. 5 pessoas foram presas em mais um desdobramento da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Entre eles está um empresário que tinha contratos firmados com o governo do estado há mais de 10 anos. Todos os presos são acusados de fraudes na área da saúde, inclusive durante a pandemia do novo coronavírus. O empresário Mário Peixoto chegou à sede da Polícia Federal lavagem de dinheiro durante a organização criminosa, corrupção, peculato e evasão de divisas. A defesa do ex-governador Sérgio Cabral informou que ele não foi alvo da operação policial e que não é ligado ao empresário Mário Peixoto. Os advogados de Paulo Melo disseram que a prisão do ex-deputado é descabida. O governo do Rio de Janeiro afirmou que vai analisar os contratos das empresas envolvidas na operação e, caso sejam comprovadas irregularidades, eles serão cancelados. Nós não conseguimos contato com as defesas do empresário Mário Peixoto e do ex-governador Luiz Fernando Pezão. Você vai ver em instantes, o mundo ultrapassa a marca de 300 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus. Medida provisória que livra agente público de punição durante a pandemia é questionada no Supremo Tribunal Federal. O SBT Brasil volta já já. Bem-estar durante a quarentena. Evite ficar muitas horas deitado. Mantenha uma rotina de exercícios que possam ser feitos em casa. Retome algum hobby como pintar, desenhar, ler ou cozinhar. Daqui a pouco, tem Roda Jequiti. Uma medida provisória publicada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro muda as regras para a punição de agentes públicos por medidas ligadas ao enfrentamento da pandemia. Essa decisão de Jair Bolsonaro causou polêmica e já foi questionada no Supremo Tribunal Federal. A medida foi assinada pelo presidente. E o plenário vai decidir se ela é constitucional ou se é inconstitucional ou se precisa ser modificada para que não pareça que algum agente público está sendo protegido. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que os empresários de São Paulo precisam, abre aspas, jogar pesado contra o governador João Dória para evitar o fechamento total das atividades no combate à pandemia do novo coronavírus. Bolsonaro também anunciou uma suspensão maior no prazo de pagamento das prestações da casa própria pela Caixa Econômica Federal. O único responsável pelo planejamento e execução do atentado. O primeiro inquérito sobre o caso já havia concluído que Adélio agiu sozinho.
O governo Bolsonaro, por meio da Advocacia Geral da União e também a Procuradoria-Geral da República, tem até amanhã para se manifestarem sobre a divulgação do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril. Novos depoimentos sobre a suposta tentativa de interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal foram marcados para a semana que vem. 2 delegados da PF foram ouvidos ontem. No mesmo dia em que foi nomeado o diretor executivo, o ministro divulgue todo o vídeo por entender que não há nada que comprometa a segurança nacional. No começo da noite, a Advocacia Geral da União enviou uma petição ao ministro Celso de Mello em que defende que seja levantado o sigilo de todas as falas do presidente Jair Bolsonaro na reunião do dia 22 de abril. A petição pede que seja suprimido apenas um trecho com referência a nações amigas. Já as manifestações dos demais participantes da reunião devem ser mantidas em sigilo. A assessoria de Sérgio Moro informou que ele não vai comentar o depoimento da deputada Carla Zambelli. Os surtos de Covid-19 em frigoríficos do Rio Grande do Sul estão obrigando a Justiça Gaúcha a interditar os estabelecimentos. Hoje, mais uma empresa teve as atividades suspensas por desrespeitar regras sanitárias. Final de turno neste frigorífico. Trabalhadores que vêm de várias cidades diferentes de uma mesma região, num foco de contaminação. A Petrobras registrou prejuízo de 48 bilhões e meio de reais no primeiro trimestre deste ano. No mesmo trimestre de 2019, o lucro registrado foi de 4 bilhões de reais. Segundo a estatal, a queda no valor do barril de petróleo no mercado internacional e as perdas cambiais decorrentes da desvalorização do real frente ao dólar são alguns dos motivos para o resultado negativo. Mais de 300 mil vidas já foram perdidas para a Covid-19 em todo o mundo. Espanha e Itália, 2 dos países mais atingidos. Dos Estados Unidos e do Brasil. O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, o brasileiro Roberto Azevedo, anunciou hoje que vai deixar o cargo em agosto, 1 ano antes do fim do mandato. Azevedo afirmou que a saída antecipada foi uma decisão pessoal e que não está ligada a problemas de saúde ou a interesses políticos. O brasileiro dirige a OMC desde 2013 e disse que a organização, muito criticada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode não ser perfeita, mas é indispensável. A semana termina com muita chuva no sudeste do Brasil. Os maiores volumes de água vão ser registrados no Rio de Janeiro, Espírito Santo e Zona da Mata Mineira. Manhã gelada no sul do Brasil, com chance de geada em várias cidades. A temperatura mais baixa será em Urupema, na Serra Catarinense, com 3 graus negativos. Em Fortaleza, apesar da chuva forte, faz 32 graus. Também chove forte em Belém e faz 33. Em Goiânia, chuva fraca e 28 graus. Em São Paulo, tempo fechado e com chuva fraca na sexta e no sábado. Amanhã, mínima de 14 e máxima de 17. A JIF Investimentos, que controla a JBS, abriu mão do direito de abater 400 milhões de reais doados ao combate à Covid-19 no Brasil, do acordo de leniência que foi firmado com o Ministério Público Federal, que determina um investimento de mais de 2 bilhões de reais em projetos sociais. Em nota, os acionistas Wesley e Joesley Batista afirmam acreditar que essa renúncia vai contribuir para a reconstrução do Brasil depois da pandemia. E apesar do sofrimento, a pandemia do novo coronavírus trouxe à tona também união e solidariedade. Empresas de vários segmentos estão se movimentando para amenizar esse cenário instável. Kits de higiene para hospitais, cestas básicas para comunidades carentes. São muitas as frentes de solidariedade da P&G. Não serão fáceis, mas quem sabe com isso e com muito esforço e trabalho, a gente vai sair mais forte e melhor. Tomara, né? Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau. Consultoras e consultores.